A ilustração abaixo mostra o gráfico de y como função de x. É este gráfico aqui. Começam a fazer algumas perguntas. Complete as frases se baseando no gráfico da função. Este eixo é nosso eixo y, o eixo vertical, o eixo horizontal é o eixo x. A princípio, à medida que o x aumenta, vamos pensar, a princípio, quando começamos com x é igual a zero e x está aumentando, o que está acontecendo com y? Está diminuindo. Y diminui. À medida que x aumenta no início, y diminui. O coeficiente angular do gráfico é igual a vazio para todo x entre x é igual a zero e x é igual a 3. X é igual a zero e x é igual a 3. Qual é o coeficiente angular? Cada vez que movemos 1 na direção de x, descemos na direção de y. Nos movemos menos 1 na direção de y. Nos movemos 1 na direção de x e nos movemos menos 1 na direção de y. Então, nossa mudança em y sobre nossa mudança em x, nossa mudança em y é menos 1, quando nossa mudança em x é 1. Nossa mudança em y sobre nossa mudança em x, que é a definição de coeficiente angular, é menos 1 sobre 1. Então, é menos 1. Dá para ver isso. Cada vez que x aumenta por 1, y diminui por 1. Começando em x igual a 3, y vazio à medida que x aumenta. Então, iniciando em x é igual a 3, y aumenta à medida que x aumenta. À medida que x aumenta, y está aumentando. Y aumenta à medida que x aumenta. O coeficiente angular do gráfico é igual a vazio para x entre 3 e 5. Então, quando x aumenta por 1, y está aumentando por 3. A mudança em y é 3, a mudança em x é 1. O coeficiente angular é a mudança em y sobre a mudança em x, que é 3 sobre 1. Então, o coeficiente angular aqui é 3. Cada vez que x aumenta por 1, y aumenta por 3. Para x entre x igual a 0 e x igual a 4, y, vamos ver se dá para escolher menor ou igual a, maior ou igual. Para x igual a 0 e x igual a 4, y é menor ou igual a 0. Daí vamos usar menor ou igual a 0 e podemos dizer para x entre x igual a 4 e x igual a 8, y é maior ou igual a 0. A gente se certifica de não ter feito nenhum erro bobo por descuido. Vamos checar. Acertamos.